amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre a mulher encurvada. O tema do vídeo de hoje foi uma sugestão de uma de vocês. Só que quando eu anotei a sugestão, eu esqueci de anotar o nome da pessoa que me pediu para falar sobre essa mulher. Então, se você foi a pessoa que pediu para que a gente pudesse aprender mais sobre a mulher encurvada, deixa aqui nos comentários para eu saber que foi um pedido seu, tá bom? Eu amo quando vocês oferecem sugestões para os vídeos, porque é uma forma de aprendermos juntas sobre um tema que às vezes eu nem passou desapercebido ou que não me veio à mente. Então é muito bom. Se você tem sugestão para os próximos vídeos, deixa nos comentários que eu sempre leio e vou cuidar para não esquecer que a sugestão foi sua, combinado? Então hoje nós vamos falar sobre a história da mulher encurvada, que de maneira curiosa, apesar do evangelho de Lucas ser um evangelho sinótico, ou seja, as histórias de Mateus, Marcos e Lucas se repetem entre si, a história da mulher encurvada aparece apenas no evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. O versículo 10 começa dizendo o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18